Bom dia, pessoal. Vou pedir para vocês abrirem a apostila de ciências lá na página 21, certo? Antes eu gostaria de retomar alguns tópicos só para melhor compreensão. Então, átomo, né? Átomo é a unidade básica da matéria. O que isso significa? Que toda matéria, ou seja, tudo que tem peso e ocupa lugar no espaço, é formado por átomo. O átomo, ele vai ser composto então por prótons, são as partículas positivas, nêutrons, as partículas negativas, que ficam no núcleo. E ao redor dele giram as eletrosferas, onde abrigam os elétrons, certo? Então vamos lá. Agora, o que é molécula? Molécula nada mais é quando dois ou mais átomos se unem. Coloquei como exemplo aqui a molécula da água. Então nós temos H2O. H significa que é o hidrogênio. O 2 vai pertencer ao hidrogênio. Então eu tenho dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando não tenho nada, significa que eu tenho apenas um átomo, certo? Aqui está um pouco diferente a estrutura do átomo, porque o hidrogênio ele é formado apenas por uma eletrosfera, certo? E o oxigênio por duas eletrosferas, certo? Então vamos lá. As substâncias puras simples são formadas por um único tipo de elemento químico, ou seja, o oxigênio ele é formado por dois átomos de oxigênio, certo? Ou seja, quando dois átomos se unem, eu tenho uma substância pura simples. O ozônio, três átomos de oxigênio. O hidrogênio, quando dois átomos de hidrogênio se unem. O cloro, dois átomos de cloro. E o ferro, três átomos de ferro. Então, seguindo a explicação aqui da apostila, tá? A substância pura simples vai ser formada quando todas as suas moléculas são formadas apenas por um único tipo de átomo, ou seja, o oxigênio, todos eles formados por apenas oxigênio. O ozônio, três átomos de oxigênio. E o hidrogênio, dois átomos de oxigênio unidos. Agora, a substância pura composta, quando suas moléculas são iguais, mas apresentam elementos químicos diferentes. Então, nós temos aqui, por exemplo, o gás carbônico. Um átomo de carbono, dois átomos de oxigênio, certo? Então, eu tenho aqui o gás carbônico. Ele é formado por um carbono, dois oxigênios. Nós temos uma outra molécula de gás carbônico e outra molécula de gás carbônico. Todas são iguais, mas são formados por elementos químicos diferentes. Por isso, são chamadas substâncias puras compostas, tá? Um outro exemplo, a fórmula da água. Então, nós temos dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Da mesma forma, suas outras moléculas. Elas são iguais, mas compostas por átomos diferentes. A amônia é a mesma coisa. Ela é formada por três átomos de hidrogênio e um átomo de nitrogênio. As três são iguais, mas compostas por átomos diferentes. Agora, como que eu consigo classificar se a substância é simples ou se é composta? Não preciso decorar a tabela periódica dos elementos. Dá uma olhada aqui na página 11, lembra dela? Nesse momento não há necessidade, mas vamos lá. C, esse C é maiúsculo, o L é minúsculo, certo? Então ele é formado por cloro. Cloro, ele é formado apenas por um único tipo de elemento, então é simples. O etileno, ele é formado por dois átomos de carbono. Reparem que esse hidrogênio aqui, ele está maiúsculo. Então ele vai ser formado por dois tipos de átomos diferentes. Essa substância vai ser composta, tá? Aqui, o gás carbônico, um C maiúsculo e um O maiúsculo. Então vai ser formado por dois tipos de átomos diferentes. Substância composta. Cromo, eu tenho um C maiúsculo e um R minúsculo, tá? Então, esse aqui é o cromo, ele vai ser classificado como uma substância simples, porque vai ser formado apenas por um elemento químico. O ferro, a mesma situação, F maiúsculo e E minúsculo, tá? Então, vai ser classificado como elemento químico simples. Agora, uma substância homogênea. Homogênea, eu fiz uma experiência aqui para mostrar para vocês. Eu tenho um corante e eu vou acrescentar água. Reparem que a mistura, ela foi por igual, certo?
Então, nós temos aqui uma mistura homogênea, apresenta apenas uma única fase. Aí, eu peguei óleo de cozinha, tá? Tem um óleo e eu vou acrescentar água. Reparem que há separação de misturas, certo? Então, essa aqui vai ser classificada como mistura heterogênea, certo? Vai apresentar duas fases. Então, eu coloquei aqui, ó, heterogênea, são a que apresenta duas ou mais fases, certo? Te coloquei um outro exemplo para vocês também. Então, aqui, como tem duas fases, é chamado de bifásico. Essa aqui, eu coloquei feijão, água e óleo. Você não consegue ver facilmente que tem 3 fases essa substância, tá? Então, ela é chamada de trifásica, tá? E é isso, gente. Espero que tenham compreendido. Qualquer coisa, é só me chamar. Obrigada.